Ok? Ok. Uma águia e uma. Ok? Fácil para vocês. Eu vou falar mais da galinha. Não quero muito falar sobre águia nessa noite, mas eu quero falar da galinha. Tá bom? Vou falar de galinha hoje. Não vou falar de águia. Por que eu não vou falar de águia? Você está perguntando, por que ele não quer falar de águia? Primeiro, porque essas duas aves, elas são colocadas em oposição. Leonardo Boff escreveu um livro onde ele faz essa comparação da águia e da galinha. E a gente, muitas vezes, quando olha para essas duas aves, geralmente a águia, ela é colocada como símbolo do quê? Sucesso, de poder. Esses cursos de motivação sempre tem águia. Sempre tem águia. Sempre. Se você quer falar de empreendedorismo, a águia se fará presente. E a galinha? Símbolo do quê? Comodismo, fraqueza. Tem uma história, eu acho que essa história está no livro do Leonardo Boff, eu não me lembro, mas provavelmente esteja. Do filhote de uma águia, que por acaso ele cai num galinheiro. O filhotinho da águia caiu no galinheiro. E o filhote da águia começou a viver com galinha. E esse filhotinho de águia começou a ter uma postura como de galinha. Imagina uma águia parecendo galinha. Imagina uma águia ficar empoleirada no galinheiro. Até que esse filhote de águia viu passar uma águia. Ele olha e fala: opa, eu sou aquilo. Eu não sou esse negócio não. Alguma coisa aqui está errada. Alguma coisa aqui está diferente. E ele percebe quem ele é. E aí, ao olhar o voo daquela águia, ele começa a alçar voo e realmente acaba voando e percebendo que ele era uma águia. Essa é uma história interessante. Mas tem também da galinha, que é o que eu quero pensar com você. A história que se conta é que uma fazenda pegou fogo. Totalmente. Muitos animais morreram, muitas coisas foram queimadas e o galinheiro também. As galinhas morreram. E aí as pessoas foram limpar e encontraram um tufo de penas. Um tufo. E quando levantaram aquele tufo, tinha vários pintinhos. A galinha cuidou dos seus pintinhos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, queridos? Eu quero dizer para você que para nós entendermos uma vida bacana, uma vida que Deus quer para nós, o cuidado é algo importante para nós. Deixa eu olhar um pouco mais para o texto. O texto está dizendo aqui, esse texto de Gênesis, capítulo 2, que a primeira coisa que Deus pediu para o homem, como nós lemos no texto, foi cuidar do jardim. Então Adão, ele se torna um cuidador. E quando Adão cuidava, ele refletia a imagem de Deus. Ele espelhava no ato de cuidar o cuidado de Deus. Toda
criação, ela está impregnada desse traço de cuidado. Lembram-se que eu falei agora mesmo da imagem da galinha juntando os pintinhos debaixo de suas asas? A criação está repleta de demonstração de cuidado. E quando nós olhamos para Jesus, um dos aspectos mais importantes da vida de Jesus, ou no seu ministério, foi o cuidado. E nós vemos isso expresso nas curas, ou nas manifestações de curas através de Jesus. A forma como ele olhava para as pessoas, a forma como ele cuidava das pessoas, ele trazia essa imagem do Pai. Irmãos, o que Deus disse a Adão e o que Jesus fez, ele diz a mim e a você, ele diz a nós. Ele nos chama para cuidar. Até mesmo porque essa é a necessidade número 1 do ser humano. Ser cuidado. Ao mesmo tempo que eu cuido, eu sou cuidado. Você não é cuidado? Não tem pessoas que cuidam de você? Você não cuida de pessoas? Essa é uma característica que nós trazemos em nós. E não tem como eu esconder uma verdade bíblica, não somente uma verdade bíblica, mas teológica, que Adão vive em cada um de nós. Pois todos nós que estamos aqui nessa noite temos a potencialidade de cuidar. Okay? Eu e você trazemos a potencialidade ou a habilidade para cuidar. É uma característica nata, está em nós. Está em nós. Agora, se eu e você, se nós não desenvolvermos esse potencial que eu e você trazemos em nós, que é o potencial de cuidar, ele vai ficar latente aí. Ele não desaparece. Por quê? É algo que está em cada um de nós. Se nós não usarmos, aí. O que eu estou querendo dizer, meus amados irmãos, é que o cuidado não desaparece. Essa característica que você tem em você, ela não desaparece. Você sempre estará pronto a cuidar. Sempre. Talvez você não esteja exercendo essa potencialidade, essa habilidade, essa capacidade dada por Deus, mas está aí em você. Você pode cuidar com Ele. Ok? Um dos aspectos mais importantes da vida, ou o que eu chamo da vida bem-sucedida, é saber cuidar. Saber cuidar. Eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus amigos, tento cuidar com as minhas limitações de uma igreja ao qual eu pastorei. Tento cuidar com as minhas limitações, mas eu tento. Você pode falar lá com os irmãos, eles vão dizer para você se eu exerço cuidado ou não. Até porque eu entendo que essa característica está em mim. E ao mesmo tempo que ela está em mim, eu faço com que ela apareça o tempo todo. E outra coisa também que eu entendo na minha caminhada com o Senhor Jesus é que eu me deixo ser cuidado. Tem pessoas que parecem que têm medo de serem cuidadas, de deixarem ser cuidadas. Não tenha medo. Talvez você nessa noite esteja passando por um momento aonde você precisa ser cuidado. Não é?
sabe que você esteja passando por um momento que, na verdade, você mais necessita de ser cuidado do que de cuidar. É claro isso. Não tem problema nenhum. Deus pediu a Adão para ele cuidar do quê? O texto que nós lemos de Gênesis capítulo 2 diz que Deus pede para Adão cuidar do jardim. A minha pergunta para você nessa noite: o que é que Deus pede para você cuidar? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que Deus pediu para eu cuidar, que eu acho que Ele pediu para você cuidar. Quer ver? Ele pediu para você cuidar da sua devoção pessoal com Ele. Ele pediu. Cuide da devoção pessoal com o teu Deus que te ama. Como é que você está cuidando? O que você tem feito? Como é que você cuida da devoção pessoal no seu dia a dia? Quais são os momentos que você tem com o Deus que te ama? Quais são os momentos ou em que momentos que você para estar com o Deus que te ama? O que é que você tem feito por isso? Qual o cuidado que você tem tido para com a tua devocionalidade? Para os momentos que você tira simplesmente para estar com Ele, para ouvir a sua voz. Hoje, antes de nós almoçarmos, uma comida deliciosa feita para minha querida irmã, foi fascinante. Eu peguei um livro, li o capítulo inteiro desse livro, e algumas frases desse livro falaram tão alto no coração, que eu fiquei meditando, e estou aqui pensando nela nesse exato momento. Estou falando com você aqui, e a frase do livro está aqui, ó, dentro de mim, aqui, ó, ecoando, ressoando dentro de mim. Aí você diz, mas por quê? Porque esse é o cuidado que eu tenho da minha devocionalidade. Eu leio coisas preciosas para a minha alma. Eu fortaleço a minha alma. Eu entendo que isso traz cuidado à minha devocionalidade, à minha relação com Deus. Eu tive um período antes do almoço, que foi de meia hora, 40 minutos, uma hora, que eu consegui ler um capítulo inteiro de um livro que eu estou lendo. E quero dizer uma coisa muito interessante para você. Eu estou lendo esse livro de forma comunitária. Como assim? Eu estou lendo esse livro com mais 28 pessoas, todos eles pastores. Nós fizemos uma aliança entre nós, que nós leríamos um livro. Nós escolhemos qual livro que nós estaríamos lendo. Nós fizemos uma página no Facebook da leitura do livro, e a gente compartilha o que nós estamos lendo no livro. E toda semana a gente tem que ler um livro do capítulo, ou melhor, temos que ler um capítulo do livro. Essa é uma leitura comunitária que nós estamos fazendo agora. Nós iniciamos em março, em março, e termina agora, no final de maio, a gente termina a leitura do livro. E aí depois nós começamos outro livro. Por que isso? Porque isso nos ajuda a cuidar da nossa devoção, da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus. E essa é a primeira coisa que eu percebo que Deus diz para eu cuidar. Agora, sabe o que Deus diz para eu cuidar também? De mim mesmo. Deus diz para eu cuidar, sabe do quê? Do meu emocional. Uma das coisas que eu mais tenho pensado nesses últimos dias, da minha saúde mental. Porque tem gente maluca, vocês não fazem ideia. Eu tenho lidado com situações tão complicadas, com pessoas que têm tido surtos psicóticos. Tenho lidado com situações assim, eu falo, meu Deus. Isso porque as pessoas não estão atentas com a sua saúde mental. Hoje nós temos tido um número gigantesco de pessoas que estão tendo problemas sérios. Sabe por quê? Por causa de estresse. Estão trabalhando acima do que elas conseguem
Elas estão se envolvendo em situações que traz tanta pressão que elas não conseguem. Elas estão tão endividadas financeiramente que elas não conseguem mais lidar com isso, e aí elas se adoentam. E uma das doenças que mais estão prejudicando hoje o ser humano é a questão de enfermidades mentais. Sérios problemas. Pessoas com depressão, pessoas com transtornos, pessoas neuróticas, pessoas psicóticas. Você acha que a igreja não tem isso? Quando na igreja que eu pastorei tem tanta gente com tanto problema emocional. E a gente tem que cuidar, seja do nosso físico, seja das nossas emoções. Deus pediu para a gente cuidar. E nós achamos que não. Achamos que a gente não tem que cuidar de nós mesmos. Quando Deus diz, cuide de você mesmo, Ele está dizendo, ei, cuide do teu físico, cuide da tua alma, cuide das tuas emoções, cuide. E a minha pergunta é, meus amados irmãos, por que a gente não cuida? E a gente fica reclamando depois. Eu sou casado há 30 anos. E uma das coisas que eu entendi quando eu casei: cuide da sua família. Eu cuido da minha família. Eu tenho cuidado especial com a minha família. Cuido da minha esposa. Cuido dos meus filhos. Tento o tempo todo trazer sempre a eles palavras graciosas, palavras amorosas. Tento tirar da minha boca palavras amargas. Eu tento trazer na minha relação com eles palavras doces e amáveis o tempo todo. Eu quero cuidar da minha família. Quero cuidar do bem-estar da minha família. O que eu puder, lógico, dentro das minhas limitações, eu puder dar a eles, eu vou dar. Até porque eles entendem que muitas vezes eu não tenho, e quando não tenho, não tenho. Ok? Mas eu cuido da minha família, porque eu entendo que Deus me chamou para cuidar. Deus também me chamou para cuidar do meu trabalho. Eu cuido do meu trabalho. E vocês que são seguidores de Jesus, ou que talvez fazem parte de uma igreja, de uma denominação, sabe o que Deus falou para você? Cuide da igreja. Cuide da igreja. Como é que eu cuido da igreja? Participando, colaborando. Aquilo que a irmã veio fazer aqui. Colabore. Dê o seu dinheiro. Sirva os irmãos da igreja. Ajude a comunidade. Ajude nos projetos. Cuide da igreja. Ou você acha que Deus não falou isso para cada um de nós? Outra coisa que Deus pede por último: cuide dos seus bens materiais. Cuide. Nossa, como assim? Cuidar dos bens. Tem gente que não cuida e perde, não é? Não perde? Se você não souber administrar os seus bens materiais, vou dizer para você, você vai perder. Você não vai ter mais. Cuide, tenha zelo, tenha carinho. Tem pessoas que simplesmente são descuidados, não sabem gerir, não são bons gestores com aquilo que eles adquiriram, com aquilo que eles têm. Seja zeloso com aquilo que você sabe que muitas vezes é tão difícil de adquirir. Tenha cuidado. Cuide. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. E estas áreas aqui que eu apontei para você, cada um de nós somos chamados para cuidar. E nós temos que olhar para cada uma delas e dar atenção, porque elas fazem parte da nossa vida. Agora, não cuide de forma exacerbada de uma
e deixando de cuidar de outra. Não. Cuide de forma equilibrada. Não adianta você só cuidar da sua vida devocional, da sua devocionalidade, dar todo o gás e esquecer de cuidar da sua família. Em tempo de equilíbrio, você vai ter que ter tempo para a sua vida devocional, você vai ter tempo para a sua família, você vai ter tempo para você, para o seu cuidado pessoal. Vocês estão enxergando, conseguem enxergar o equilíbrio que nós temos que ter nessa vida, diante de algo que Deus deu a cada um de nós, que Ele nos capacitou para cuidar? E é isso, meus irmãos, é isso que vai fazer com que o conceito que nós estamos pensando nesses dias, de fazer algo para o próximo, seja real. Como é que nós queremos ajudar o próximo se nós não conseguimos cuidar de nós mesmos? Me explica como é que é isso. Como é que você quer cuidar do outro se nem você se olha? Alguma coisa está errada, porque Jesus disse que se eu quero cuidar do outro, primeiro eu tenho que cuidar de quem? De mim mesmo. Desde o momento que eu começar a me entender, a me olhar, a me observar, com certeza isso ajudará você a ter um olhar amplo para as necessidades, para o mundo em que você vive. Deus nos capacitou, Deus nos chamou, Deus nos preparou para que nós cuidássemos. Por isso eu convido você a essa semana a olhar para essas áreas da sua vida. Lá na nossa igreja nós temos feito isso. As pessoas estão olhando. Na verdade, nós fizemos um exercício onde eu dei para elas essas áreas aqui, para elas alistarem aonde elas estão bem e onde elas estão ruins, por nota. Tipo assim, na vida devocional de 0 a 10, você dá quanto? Na vida familiar, de 0 a 10, você dá quanto? Na vida na igreja, de 0 a 10, você dá quanto? E aí elas fizeram uma conta, e elas viram que em algumas áreas elas estão lá embaixo, deram nota 2. Da onde você deu notas menores, aonde você deu uma menor nota, você vai ter um olhar mais cuidadoso. Eu não tenho como fazer isso com você aqui, mas eu estou dando a dica. Se você quer cuidar do próximo, até porque essa característica está em cada um de nós, primeiro você tem que observar outras áreas. Comece a cuidar. Comece a ver aonde é que as coisas não estão bem. Comece a observar aonde que você está dando nota baixa. E comece a elevar a pontuação com equilíbrio. Façam isso. Ok? Efésios capítulo 5, lá a partir do verso 16 e 17, vai dizer, numa versão moderna, que nós temos que aproveitar cada oportunidade. Aproveite as oportunidades que surgem na tua vida. Por isso eu quero convidar você a aproveitar a oportunidade de cuidar, de acolher, de amparar e de abençoar as pessoas. Mas para isso, cuide primeiro do que está nas tuas mãos. Cuide primeiro da sua devoção pessoal. Cuide também de você mesmo. Se você vive em família, cuide da sua família. Cuide do seu trabalho. Cuide. Amém, irmãos? Amém. Ficou claro para vocês? Uma das coisas que eu tenho feito na nossa igreja, eu tenho um time para falar. Porque eu percebi, eu e alguns pastores, amigos meus, que são caras que são doutores em teologia e são caras que dão aula em universidade. Eles perceberam, e a gente compartilhou, que hoje não adianta a gente trazer muita informação para você, porque você não vai entender. Não adianta. Hoje, as universidades elas estão mudando a sua pedagogia de ensino. Que as pessoas não estão entendendo muita coisa, porque, como eu disse ontem, há uma obesidade de informações. Então, eu só quero lançar uma ideia só para você hoje, levando você a refletir e a viver. Qual é a área que você vai sair daqui para cuidar?
Bom, você já parou para pensar? Ou é mais uma mensagem que você está ouvindo e não vai mexer em nada em você? Não faz sentido, faz. Senão isso aqui não passa de um Lion Club, ou de uma palavra de motivação, ou de uma palavra de autoajuda. Pô, tem tanta gente boa que fala de autoajuda, podia dar tantos endereços para vocês. Livros, então, eu acabei de ler um livro maravilhoso, A Arte da Leveza. Leia. Se você quer dicas, eu vou te dar inúmeras. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você ouvir uma mensagem de cunho cristão, ela tem que trazer mudança na sua vida, senão não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Pense alguma coisa e fale para você mesmo: eu vou viver esse negócio. Eu sou assim. Eu não falei para você que eu pensei uma frase hoje, eu estou pensando nela. Quando eu for deitar, eu vou pensar nela novamente. Eu falei: espera aí, Senhor, eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. Eu quero viver esse negócio. É assim comigo. Espero que isso possa te ajudar. Até porque, dentro do que eu falei para você, Deus nos capacitou, Deus capacitou você, Deus deu habilidade para que você cuide. Ao mesmo tempo que você vai cuidar, você será cuidado. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Bem, queridos, amanhã de manhã tem mais. Amanhã de manhã eu vou falar sobre o que nós fazemos sem amor. Servir sem amor é uma pancada. Já que o tema que nós estamos tratando é de ter um olhar para o próximo, fazer alguma coisa para o próximo, não tem como fazer nada para o próximo se a gente não tiver cheio de amor. Vamos orar, queridos. Convido você um instante. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.